Olá, queridos irmãos de São Batista Jardim das Hortênsias, Igreja Batista Parque São Basílio, os irmãos aí de outras igrejas, os sem igreja, que vão chegar, os irmãos vão chegando aí e vão colocando aí o seu nome, o comentário. Que o Senhor Jesus te abençoe, envolva teu coração, coração de toda a sua família, aonde você estiver. Mesmo com o nosso templo vazio, vocês estão vendo aí, nosso templo vazio, com os bancos novos, com o forro novo, e está eu aqui, minha filha, ela está ali do cantinho assistindo, estamos tomando os devidos cuidados. Mas, irmãos, mesmo com o nosso templo vazio, nós estamos unidos em Cristo, em oração e com a nossa programação online. Portanto, não fique sozinho nessa quarentena, não fique isolado, nós estamos aqui, acompanhe nossas lives, mande mensagem lá no nosso grupo, mande mensagem para mim, para os irmãos. Nós estamos ao vivo agora no YouTube e ao vivo no Facebook. E então vai chegando aí, vai dando uma boa noite, vai comentando. E se você assistir depois, você também deixa lá seu comentário, tá bom? Vamos orar aqui, vamos adorar o Senhor, vamos ouvir uma palavra do Senhor nesta noite. Hoje, quarta-feira, então, mais um culto de oração, e nós estamos juntos como igreja, e nós vamos orar ao Senhor. Orar, todos nós estamos aí sofrendo com várias notícias de perdas de vidas. Se fosse apenas uma vida, nós já sofreríamos, já acharíamos grave. E, nesse momento, nós precisamos ter um equilíbrio emocional, buscar esse equilíbrio para esse momento. A gente sempre está orando pelas famílias, mas nós temos que ter clareza de que o Brasil vem enfrentando essa pandemia com uma boa condição. Nós vemos aí muitos, pela pesquisa, pelas notícias na internet e entrevistas, que há alguns números, né, no Brasil bem distorcidos, né, em comparações com outros países. É claro que nós estamos na expectativa que essa curva vai começar a diminuir. E eu creio que o Brasil vai ter condições para enfrentar essa pandemia como tem enfrentado. O governo federal tem ajudado com o que é possível. Nós vemos aí mais de 59 milhões de pessoas já receberam aí, foram atendidas pelo auxílio emergencial. Estava vendo uma entrevista com o ministro Onyx Lorenzoni e vendo os dados dele. Pessoas que já foram atendidas, milhões de pessoas no nosso país, pessoas que pai e mãe trabalham fora
durante o dia para poder levar a janta à noite. E muitas cidades, nós estamos vendo aí, cidades sendo travadas sem buscar um certo equilíbrio. Segundo um de nossos ministros, né, o ministro da Economia, essa pandemia fez o nosso país sair do trilho, né? Mas ele diz que é por um período, um breve período, né? Mas o principal, irmãos, é que tudo depende da bênção do Senhor e a bênção do Senhor sobre a nossa nação. Por isso nós oramos para que o Senhor abençoe a nossa nação, abençoe o Brasil. Estava assistindo essa entrevista, uma entrevista de um ministro, e o Brasil, a maior venda, para você ter uma ideia, a maior venda do Brasil de exportação de grãos de soja foi em abril de 2017, 12,4 milhões de toneladas. E em abril de 2020, o Brasil vendeu 13,7 milhões. O Brasil bateu o recorde em plena quarentena e os recursos estão vindo, né? A mineração é outro ponto muito importante. O Brasil é o grande vendedor de minério de ferro, e eu acredito, pelas entrevistas e as notícias que tenho visto, que o agronegócio, a exportação de carne, outras coisas, vão puxar o Brasil para frente. Nós temos que ter essa esperança, e eu tenho essa esperança e essa expectativa. Eu creio que o Brasil vai reagir muito bem, vai começar a reagir aí nesse segundo semestre. O Brasil está ganhando confiança no exterior, está ganhando confiança no mercado internacional. Eu creio que daqui a mais um mês e meio, a gente supera essa pandemia e começa a caminhar para frente. Nós sabemos, muita gente foi atingida por essa pandemia na área financeira, mas nós queremos que até o final do ano as coisas vão melhorar para nós. O Brasil hoje tem 3% da lavoura irrigada, e se o Brasil dobrar essa produção, vai aumentar muito a nossa produção. Então, o Brasil tem um potencial muito grande. O Brasil tem um potencial espetacular. E nós temos um presidente que ama o Brasil e que teme a Deus. Nós temos vários cristãos no governo federal. Nós temos o Onyx Lorenzoni, nós temos a ministra Damares, o ministro André Mendonça, e do Ministério da Justiça, que é pastor presbiteriano. Nós temos o general Ramos e outros que estão ali muito próximos ao presidente. E eu creio que nós estamos em uma guerra ideológica. O mundo se polarizou muito e nós não podemos ficar em cima do muro. Nós precisamos reconhecer o que Deus está fazendo na nossa nação e reconhecer principalmente que a nossa força vem do Senhor, que é no Senhor que
está a graça, no Senhor que está o favor, no Senhor que está a bondade, a misericórdia, a nossa provisão e o nosso livramento acima de todas as coisas e acima da política. Por isso, eu queria que a gente orasse pela nossa nação em especial. O profeta Jeremias, ele disse lá no capítulo 29, no verso 7, ele disse: se você tiver paz na cidade, você também vai ter paz. Então, nós oramos por paz na nossa cidade, Rio de Janeiro, e paz no Brasil. Então, nós queremos abençoar o Brasil e abençoar os nossos governantes. Então, vamos orar por nossa nação. Senhor, nós queremos orar pela nossa cidade, pelo Rio de Janeiro, por paz no Rio de Janeiro, por paz no Brasil. Queremos orar por uma harmonia, ó Pai, entre os poderes, entre o governo federal e o governo estadual e o governo municipal. Pedimos essa harmonia para melhor para o teu povo, para o povo, ó Deus, da nossa nação. Pedimos que essa pandemia, ó Deus, comece a cair, ó Deus, a partir desse mês. Deus, oramos para que o Brasil cresça, o Brasil vá adiante. Deus, muitas famílias que já foram afetadas financeiramente, nós cremos, ó Deus, que o Senhor vai intervir e ajudar cada família. Em especial, oramos pelos irmãos dessa igreja, da Missão Batista Jardim das Hortênsias, para que o Senhor derrame uma bênção especial na vida de cada um, o Senhor possa derramar a provisão, a tua bondade, a tua graça, a tua misericórdia, que o Senhor olhe para nós, não segundo os nossos pecados, nossas falhas, mas que o Senhor olhe para nós com tua infinita misericórdia. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém? Você vai chegando, coloque aí seu nome, seu comentário. Antes da gente ler a palavra do Senhor, eu queria te convidar a gente louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor com um hino do HCC. O hino 202 do HCC. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o seu coração, alguém que atende a tua oração, Jesus Cristo, o Mestre, Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do ar.
é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também meu Senhor. Ele é o caminho, a verdade, a luz. Abre o teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo e agora conduz, pois é Ele, meu Mestre, Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar. É o Senhor da alegria, pra todo chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também meu Senhor. Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz. Ele vive para sempre, me satisfaz. Eu sou dele e a vida que ele me traz é segura, pois ele é Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do ar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também meu Senhor. Vamos louvar mais uma vez? Com mais um hino agora, um corinho. É o Senhor e na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nos temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos
engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ó Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos ler a palavra do Senhor? Quero te convidar então a abrir comigo lá no livro de Hebreus, Hebreus no capítulo 11. Hebreus no capítulo 11. Quero ler com os irmãos o verso número 7. Hebreus 11, capítulo 7, verso 7. Amém? Se você não deu tempo de abrir, acompanhe então a leitura comigo. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Bom, certamente você conhece a história de Noé, né? Está lá em Gênesis. Está lá em Gênesis no capítulo 6. E Noé construiu uma arca. Deus mandou ele construir uma arca e disse a ele que viria um dilúvio. E Deus mandou e Noé obedeceu. Quando Deus manda, nós deveríamos obedecer, senão a gente se torna uma pessoa pior, uma pessoa mais endurecida.
Mas Noé recebeu uma ordem e obedeceu ao Senhor. Ele ficou 120 anos e construindo aquela arca durante a sua vida e avisando ao povo sobre o que viria. Viria um dilúvio. A Bíblia diz, não diz, mas é bem provável que Noé tenha sido alvo de zombaria. E o salmista, logo no primeiro capítulo, no primeiro salmo, ele diz que a gente não deve se ajuntar com os zombadores, não se assentar com os zombadores. Mas Noé deve ter sido alvo de muita zombaria, porque ele estava obedecendo a Deus e fazendo a vontade de Deus. Muitas vezes você vai entrar na vontade de Deus e vai encontrar oposição. Nem sempre você está fazendo algo que é certo, isso quer dizer que todos vão concordar com você. E isso aconteceu com Noé, e até que Deus derramou a chuva, derramou o dilúvio. Foram 40 dias e 40 noites, depois que as chuvas baixaram, Noé soltou um corvo, e vocês conhecem a história, o corvo não voltou. Depois, Noé soltou uma pomba, e a pomba trouxe? Ela trouxe um ramo de oliveira. E, então, eu quero falar algumas coisas da vida de Noé que nos ensinam, nos inspiram, que podem nos inspirar também essa noite. A primeira coisa é que nós precisamos de uma experiência pessoal com Cristo. Você precisa ter uma experiência pessoal com Cristo. Deus disse para Noé, e Noé ouviu a palavra do Senhor e obedeceu. Noé tinha uma intimidade com Deus. Você não pode ficar em cima do muro. Você precisa se render a Cristo. Porque é o único caminho que você tem para a vida eterna. Não adianta você ser uma pessoa boa. Não adianta você crer em outras coisas. Não adianta você praticar boas obras e apenas ser um religioso. Você tem que ter uma experiência com Cristo e se render a Ele. E experiência com Cristo você tem quando você crê. Quando você crê, Deus te dá experiências. E a experiência vai alimentando a sua fé e ela vai te fortalecendo e você tem mais experiências e isso é um ciclo e vai te dando, fortalecendo cada vez mais. E você que já é convertido, quero te perguntar, quando foi a última vez que você sentiu essa experiência com Deus? Porque se sua experiência foi só na sua conversão, você precisa se voltar mais para Deus. Você precisa reconhecer algumas coisas que claramente você vai entender que é a provisão de Deus na tua vida. Claramente você vai ver a bondade de Deus. Você precisa reconhecer o cuidado de Deus com a sua vida. De como Ele é misericordioso. Como Ele não nos trata segundo os nossos pecados. E você diz que não tem nenhuma experiência. É uma questão mais de reconhecimento. Ah, mas eu sou um pecador, você pode pensar assim. Irmãos, entenda que Noé era uma pessoa normal. Noé era igual a todo mundo.
Para você ter uma ideia, depois do dilúvio, Noé, ele tomou vinho demais e ele se embriagou. Entenda que foi a graça divina que alcançou Noé. Claro, Noé era justo e íntegro, mas a obra que Deus fez dependeu mais da sua graça do que o merecimento de Noé. Então, para de ficar fugindo de Deus, para de ficar criticando todo mundo e a igreja, e é hora de você se voltar para Deus e se render a Cristo. Segunda coisa, nós precisamos confrontar a cultura vivendo o padrão de Jesus. Você já é convertido? Nós temos um modelo. Jesus é o nosso modelo. Ele é o nosso padrão. Ele é o nosso gabarito. Você não pode diminuir o padrão para justificar os seus atos falhos, para justificar a sua fraqueza. Você foi colocado aí para demonstrar que Deus existe e dar testemunho de Cristo. Mas tem muito crente desprezando o evangelho, guardando mágoas e sentimentos de vingança, guardando ódio. A Bíblia diz que Noé era justo, Noé era íntegro, Noé dava um bom testemunho. E ele disse, Deus disse que vai chover, ele dizia para as pessoas. Deus disse, vai chover, vai cair um dilúvio. Mas muitos diziam, cadê Noé? Cadê essa chuva? Entende, irmãos? Você não pode se curvar diante das pressões das pessoas, diante das pressões do pecado. Você é de Deus. Ah, pastor, mas a carne é fraca. Ah, mas eu não tenho sangue de barata. Eu não levo desaforo para casa. Mas você tem um Espírito Santo, se é que você é convertido. Ah, mas eu sempre fui desse jeito. Mas você nasceu de novo. Aconteceu um milagre na sua vida. Então, você precisa mudar. O Espírito Santo está dentro de você. E ele pode transformar a sua vida e fazer você andar como Jesus andou. E acredite, Deus não desiste de você. Ele te busca. E ele te alcança e ele quer completar a obra que ele começou. Terceira coisa, trabalhe com dedicação, faça o melhor. Noé, ele trabalhou com dedicação naquilo que Deus o ordenou. E esse é um exemplo para nós. Mesmo nesse período complicado que estamos passando, eu sei, muitas pessoas tiveram o seu salário diminuído, muitas pessoas perderam o seu emprego. E alguém pode dizer assim, diminuíram o meu salário por causa da pandemia. Também eu vou trabalhar menos. Ou então alguém pode dizer, mas eu quero ganhar dinheiro, mas eu não quero trabalhar muito. Se possível, eu não quero trabalhar, só quero ganhar dinheiro. Você não é crente não, irmãos? Porque o crente trabalha para agradar Jesus, para engrandecer o nome dele. Por isso, quando você fizer algo, faça tão bem que alguém, quando olhar, vai dizer, foi fulano que fez. Não, a pessoa não pode dizer, foi fulano que fez para uma coisa mal feita de você. Mas quando olhar algo bem feito, ele vai olhar e dizer, foi o fulano que fez, o crente. Quarta coisa, pegue a mensagem de Deus
ao seu redor, as pessoas que convivem com você, no seu trabalho, na sua vizinhança. Noé está pregando, vai vir o dilúvio, arrependa-se. E muitos não deram ouvido a ele. Jesus vai voltar, ele vai levar a sua igreja, arrependa-se e creia no Senhor Jesus Cristo, creia no seu sacrifício. Ele morreu pelos nossos pecados, levou a condenação que era nossa, mas ele ressuscitou no terceiro dia e está vivo. A Bíblia diz, lá em Mateus capítulo 24, comiam, bebiam, davam-se em casamento e não estavam nem aí. Assim como aconteceu com Noé. Noé pregava, as pessoas não davam atenção para ele. Isso também vai acontecer conosco, mas continue pregando. Todo dia você pode falar de Jesus para alguém. Ah, mas a igreja está fechada, o templo está fechado, é verdade. Mas quem disse que é só no culto que você pode falar de Jesus? Fale de Jesus quando você for no mercado. Fale de Jesus na sua rede social. Fale de Jesus no seu WhatsApp, no seu Telegram e outros aplicativos aí que vocês conhecem melhor do que eu. Todo dia você pode orar por alguém. Todo dia você pode lembrar de alguém e orar para o Senhor salvar. Portanto, preguem a mensagem. Fale que o homem pecou e se afastou de Deus. Fale sobre o arrependimento. Fale sobre Jesus. E quinta e última coisa, assim como fez Noé, lute para salvar a sua família. Noé, ele tinha um bom testemunho e a sua família acreditou nele e entrou na arca. E a arca significa a salvação através de nosso Senhor Jesus Cristo. E você precisa ter um bom testemunho para você ter crédito para falar no meio da sua família. Ah, mas esse aí não tem jeito, não. Esse aí eu lavo minhas mãos. Ah, mas está muito difícil, pastor. Como que eu vou ficar pregando se a minha vida está tão difícil? Ah, está difícil só para você? Não tem nada fácil nessa vida. Ah, mas eu estou passando por tribulação e eu não estou conseguindo nem pregar o evangelho. É verdade? Você está passando por tribulação? É sinal que você está vivo. Você quer saber um lugar onde está calmo e sem nenhuma tribulação? O Jardim da Saudade, lá em Paciência. Você não quer ir lá para lá, não quer ir para lá agora, né? Então, mesmo em meio à tribulação, à dificuldade, aos apertos que nós passamos, continue buscando ao Senhor, pregando dentro da sua casa e fora. Continue buscando ao Senhor e você terá muitas experiências com Ele. Você experimentará livramentos. Você experimentará a provisão do Senhor. Você experimentará o consolo que vem do Senhor. Ele é o dono de toda a consolação. Você experimentará a sua paz, que a Bíblia diz que é a paz que excede a todo entendimento, a toda a compreensão humana. Experimentará a bondade de Deus em todo momento.
nós estamos experimentando a bondade de Deus. Portanto, que Deus nos abençoe e nos cubra com a sua graça e a sua misericórdia. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado, Pai, pela tua palavra, que sempre nos anima, ela nos chama a atenção, o Pai nos corrige e Deus nos faz cada vez melhor, nos ajude a recebê-la com o coração aberto e também a colocar em prática, nos ajude a sermos melhores a cada dia, a nos parecer cada dia com o nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoe a minha igreja, abençoe meus irmãos e derrama, Pai, a tua bondade, tua graça, Deus, e que na casa de cada um haja paz em todo o tempo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Essa paz somente provém do nosso Senhor e Salvador Jesus